primeiro grande axioma é o axioma dos riscos. O que o livro trata? Que estar preocupado não é sinal de doença, é sinal saudável nesse mercado de especulações. Por quê? Você tem que estar atento a todos os movimentos do mercado, das especulações, para saber aonde colocar o capital e ter retorno financeiro. Diferentemente, se você investir numa caderneta de poupança, que o seu dinheiro está garantido, o seu capital é um investimento seguro. Agora, o retorno financeiro é muito baixo. Dentro do primeiro grande axioma, nós temos o primeiro axioma menor, que ele fala: invista no que valer a pena. Ou seja, se você tiver um capital a investir, se aventure naquela especulação que você acredita. Não coloque um pouquinho do seu capital, porque se você dobrar esse pouquinho, ele vai ser um pouquinho duas vezes. Se você dobrar o seu capital, ele vai ser o seu capital duplicado. Então aí você vai gerar riqueza, vai fazer valer a pena aquele investimento. O segundo axioma menor, que também está inserido no primeiro grande axioma dos riscos, ele trata das diversificações. Qual que é a frase principal? Resista às diversificações, resistir a essa tentação. Por quê? Quanto mais você diversifica os seus investimentos, maior é a chance de você ficar empatado, 0 a 0. Ganha um pouquinho em um, perde um pouquinho em outros. E essa diversificação, ela tem 3 obstáculos que a gente tem que vencer. O primeiro é que ele gera uma contradição com o primeiro axioma menor, que é invista no que vale a pena. O segundo, ao diversificar, você provavelmente vai empatar, ficar no 0 a 0, nem ganha nem perde, porque você está diversificando. E o terceiro obstáculo é o seguinte: quanto mais você diversifica, você fica igual artista de circo, né? Tentando equilibrar, mas na verdade você perde o foco, porque você investe muita coisa ao mesmo tempo, mas não foca em uma que é a especulação correta para você gerar riqueza. O segundo grande axioma é o axioma da ganância. O que o livro traz de experiência? Realize o lucro sempre cedo demais. Não espere chegar no pico do investimento, porque você não sabe onde é o pico. E se você tentar chegar nesse pico, pode ser que você encontre o declínio. Então realize o lucro sempre cedo demais. Nada de só mais um pouquinho. O terceiro axioma menor, ele está inserido no segundo axioma maior, que é o axioma das ganâncias. Entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar. E quando você chegar lá, cai fora. Esse axioma menor, ele fala para a gente ter a seguinte questão: tem um objetivo lá na frente. Eu quero comprar um carro, um apartamento, um helicóptero. Tem um objetivo. Quando você chegar nesse objetivo, caia fora, porque você vai ter a sensação de serviço realizado. O terceiro grande axioma fala da esperança. Então, o livro nos ensina que quando o barco começa a afundar, mas frise bem essa palavra, quando o barco começa a afundar, nós devemos abandonar esse investimento, essa especulação. A filosofia aceitável aqui são perdas entre 10% a 15% do investimento. Quando chegar nesse patamar, você deve abandonar o barco porque ele começou a afundar. E nesse axioma há 3 obstáculos para a gente conseguir segui-lo. Que o primeiro é o medo de você arrepender-se de pular fora. O segundo é a necessidade de abrir mão de parte daquele capital investido, porque você teve uma perda. E o terceiro é a dificuldade de admitir erros. Então, um ponto essencial é aprender que nós também erramos. O quarto axioma menor, ele está inserido no terceiro maior, que é o da esperança. Então, o que ele fala para a gente? Aceite as pequenas perdas com um sorriso, porque enquanto você estiver investindo, você vai incorrer em várias pequenas perdas. E qual que é o aprendizado aqui? Que com pequenas perdas, você poupa as grandes perdas. Então aceite com um sorriso, porque nesse mercado você vai ter várias pequenas perdas. O quarto grande axioma fala das previsões. Ninguém tem a mais remota ideia do que vai acontecer amanhã. Ninguém. Então, só a Deus pertence esse futuro. O especulador de sucesso é aquele que não se baseia em previsões. Ele reage ao que está acontecendo no mercado, ele está atento aos movimentos. Então, as previsões elas são feitas através dos comportamentos humanos. E como o comportamento humano ele é totalmente imprevisível, e no mundo do dinheiro essas previsões são baseadas nesses comportamentos, a gente não deve acreditar. A gente deve reagir ao mercado, ao que o mercado está proporcionando no momento. O quinto grande axioma trata dos padrões. O que seriam esses padrões? Padrões de comportamento no mercado financeiro. Nós não devemos acreditar que existe uma ordem nesse mercado, que tem algo que é garantido. Por quê?
esse mercado de investimentos ou de especulações ele é movido ao acaso, ou seja, nada é o que parece. Então, a gente tem que estar atento aos movimentos sim e não acreditar que existe um padrão de comportamento. O quinto axioma menor, ele está ligado ao cuidado com a armadilha do historiador. Ou seja, essa armadilha quer levar a acreditar que o mercado está seguindo uma ordem super perfeita, está super legal o mercado e que está tudo muito tranquilo. Atenção aos movimentos, não se deixe levar por essa armadilha. O sexto axioma menor, ele fala cuidado com a armadilha, com a ilusão do grafista. O que é o grafista? É aquela pessoa que quer demonstrar pra gente em linhas, em desenhos, tudo uma crescente, né? O mercado está em perfeita ordem, faça esse investimento seguro. Mas cuidado, pode ser que com essa figura, com esse gráfico, com essa linha, ele esteja maquiando algum número real. O sétimo axioma menor, ele fala para a gente ter cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da casualidade. O que significa isso? Não é porque um fato aconteceu 2 ou 3 vezes na sequência que isso é um padrão de comportamento. Não, não é um padrão de comportamento. O verdadeiro especulador de sucesso é aquele que está atento aos movimentos do mercado, ou seja, está sempre antenado no que está acontecendo. A casualidade é mera casualidade. O oitavo axioma menor, ele fala dos cuidados com a falácia do jogador. O que é a falácia? É aquela pessoa especialista em te jogar um chaveco de que aquele investimento é ótimo, aquele investimento está em perfeita harmonia com o mercado, que vai ter grandes ganhos. Cuidado! As casualidades, elas acontecem, mas elas são só casualidades, não são padrões de comportamento do mercado. O sexto grande axioma fala da mobilidade. A dica é, não crie raízes grossas demais nesses investimentos, nesses papéis, nessas especulações. Por quê? Pode ser que passe uma oportunidade à sua frente muito melhor e você não enxergue por causa das suas raízes naquele investimento. Então, não crie. Se tiver uma oportunidade melhor, passe para essa outra oportunidade. Claro que, nesse caso, sempre deve ser pesado os prós e os contras dos dois investimentos. E também a gente não deve ficar pulando de galho em galho. A gente deve ter foco, pesando os prós e contras e definir aonde a gente quer colocar o nosso capital. O nono axioma menor, ele fala a seguinte questão. Não se deixe apegar por uma operação que não deu certo. Por sentimentos, de lealdade, de saudade. Então, exemplo. Se o seu pai te deixou uma ação como herança, você nunca vai vender aquela ação porque era uma herança. O mercado de investimentos ele não funciona dessa forma. Aquela ação podia valer muito quando seu pai comprou, mas pode ser que amanhã ela não valha nada. Então é necessário estar atento aos movimentos do mercado e tomar as decisões não apegadas aos sentimentos. O décimo axioma menor, ele fala a seguinte questão. Jamais hesite em sair de um negócio se aparecer um outro mais atraente na sua frente. O que é isso? Se aparecer um investimento com mais retorno, um investimento melhor, não se apegue. Passe para o investimento melhor. Esse sentimento não vai lhe trazer nenhum retorno financeiro. O sétimo grande axioma trata da intuição. Qual que é a experiência aqui? Que a gente só pode acreditar num palpite se ele puder ser explicado. O que é o palpite? O palpite são lembranças passadas de movimentos que você fez, de ações que você tomou e que deram certo ou não. Então, você só pode acreditar que esse palpite é muito forte para você investir seu capital se ele tiver uma explicação. Se não tiver uma explicação, é uma intuição. Então, não acredite. O palpite sempre tem uma explicação. O 11º axioma menor, ele fala, jamais confunda palpite com esperança. Como nós já aprendemos, o palpite pode ser explicado, ele tem uma razão de ser. Agora, a esperança é uma convicção muito forte que você tem de algo e que você quer muito que aquilo dê certo. Então, pode ser que você fique com uma ilusão. O palpite sempre pode ser explicado. Então, vamos ser racionais e acreditar no palpite. E não confundir palpite com esperança. Isso é fundamental. O 8º grande axioma fala da religião e do ocultismo. O dinheiro e o sobrenatural não são uma boa mistura.
e eles podem explodir como uma bomba nuclear na sua mão se você não tomar cuidado. Ou seja, não espere retorno financeiro de Deus ou das forças ocultas. Não espere. Acredite no seu talento de especulador e fique atento aos movimentos do mercado financeiro. O 12º axioma menor traz a seguinte frase: se a astrologia funcionasse realmente para o dinheiro, todos os astrólogos seriam ricos. E aí ele fala por si só. Você conhece a grande maioria de astrólogos, de forças ocultas que são ricos? Eu não conheço, são muito poucos que têm grande quantia de dinheiro. Então, gente, acredite mais no seu potencial de investimento e nas especulações que você é capaz de fazer. Astrologia só para outras coisas, não para o dinheiro. O 13º axioma menor, ele traz a seguinte frase muito legal: não é necessário exorcizar uma superstição. Você pode tê-la, mas desde que ela conheça o seu lugar. E o que isso quer dizer? Superstição, de um lado, dinheiro, investimento e palpite, de outro. Especulação, de outro lado. Não misture, porque essa mistura não vai ser legal e não vai te trazer retorno financeiro. O 9º grande axioma fala do otimismo e do pessimismo. O otimismo é uma questão que você quer muito que dê certo algo, então que você está subacreditando naquilo. Agora, o otimismo não é suficiente para o investimento. O que você deve fazer? Você deve ter a confiança. E o que é essa confiança? A confiança é você saber que se aquilo der errado, você tem uma estratégia de fuga, uma estratégia de saída. E o otimismo, ele te prende naquilo e não deixa nem você conseguir sair. Você fica com uma ilusão de que não, lá na frente vai dar certo. Tenha confiança, não tenha o otimismo. O otimismo é bom, mas tenha confiança para os investimentos. O 10º grande axioma fala do consenso. Então a frase principal nesse capítulo: fuja da opinião da maioria. Provavelmente essa opinião está errada. E aí, no mercado de investimentos, o que acontece? Quando você compra uma ação que todo mundo está comprando, ela está lá com o preço lá em cima. E quando você quer vender uma que todo mundo está vendendo, o preço está lá embaixo. Então a estratégia é exatamente ao contrário. Você compra quando o preço está lá embaixo e vende quando o preço está lá em cima. O 14º axioma menor traz a seguinte lição: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de você comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Por que fala isso? Vamos dar um exemplo de roupa. Roupa de inverno. Agora no inverno todo mundo quer, então o preço está lá na alta. Roupa de inverno no verão quase ninguém precisa, então o preço está lá na baixa. Então essa é a lição que esse capítulo traz pra gente. O 11º grande axioma fala da teimosia. Ou seja, se não deu certo da primeira vez, esqueça se não deu certo da primeira vez. Por quê? Você não deve ficar obcecado por um papel. Eu comprei, mas eu quero ver o retorno de qualquer jeito. Pode ser que você investiu errado. Então, não espere lá no futuro aquele retorno que você está achando que vai vir, porque pode ser que nesse meio tempo você perca muito mais dinheiro do que você vai ganhar lá com esse retorno. O 15º axioma menor traz a lição: jamais tente salvar o investimento fazendo preço médio. O que significa isso? Significa que para você fazer um preço médio das ações e ter aquela sensação de mais confortinho, sabe? Eu errei menos, eu estou mais no preço médio e tal, você vai ter que investir mais capital. Ou seja, você não está tendo retorno, você está colocando mais dinheiro para tentar diminuir a culpa por aquele erro que você teve no investimento. O 12º grande axioma e último fala do planejamento. O que ele traz para a gente? Nesse mercado de especulações, de grandes investimentos, papéis, bolsa de valores, o planejamento a longo prazo ele não funciona. Então você não pode ter aquela sensação de futuro garantido, aposentadoria garantida com um simples papel que você comprou no passado. Não. Você tem que estar sempre acompanhando o movimento do mercado. E pode ser que você tenha que vender aqueles papéis, aquelas especulações, e comprar outros para continuar tendo lucros. O 16º axioma menor traz a seguinte frase: fuja de investimentos a longo prazo. Por que fuja? Porque hoje essa ação pode valer X, amanhã X menos Y, depois de amanhã X menos Y menos Z. E aí você não pode contar com isso para a sua aposentadoria. Como a gente falou agora há pouco, você tem que estar atento aos movimentos do mercado.
Então, não crie raízes naquele papel. Crie a sensação de sempre obter lucro, sempre gerar mais riqueza. Então, acompanhe os movimentos e não é porque uma ação deu certo no passado que ela vai continuar dando certo pro resto da vida. Vamos acompanhar os movimentos do mercado.